A sua imagem, ela define o seu comportamento, ou seja, a forma que você se comporta é fruto da forma que você se enxerga. Já parou para pensar sobre isso? Hoje eu quero conversar com você sobre um aspecto que muitas pessoas ignoram quando se fala de imagem pessoal, como comportamento, identidade, tudo isso influencia na forma que nós nos vestimos. E porque nenhum blazer vai te trazer autoridade se você de fato não se enxerga assim. Então, se você é uma mulher que deseja crescer, amadurecer o seu estilo, se posicionar de uma forma mais assertiva e que também acredita que imagem pessoal vai além das roupas, esse vídeo é para você. Meu nome é Aline Dias, sou consultora de imagem e estilo e aqui nesse canal a gente fala sobre identidade e imagem pessoal, porque o vestir, ele é muito além das roupas, ele começa... Se não quiser perder nenhum conteúdo, aproveita e se inscreva no canal, porque toda semana vai ter um tema novo, onde nós mulheres vamos aprender a nos revestir também por dentro, nos vestirmos por completo. A forma como nós nos enxergamos, ela molda o nosso comportamento. E este comportamento volta para reforçar a imagem que nós temos de nós mesmas. Então, todo esse ambiente, a história que a gente viveu na nossa infância, as palavras que a gente ouviu e os pensamentos que nós temos a nosso respeito, eles vão influenciar na nossa autoimagem e, consequentemente, a forma que nós nos vestimos, nós nos comportamos. Daí a ligação com a imagem pessoal, que imagem pessoal não é só roupa. E vamos ser honestas aqui. A gente vive numa sociedade onde, desde que o mundo é mundo, existe todo um padrão, um estereótipo de sucesso. Então, a todo momento, nós somos bombardeadas e bombardeados com temas do tipo: vista-se de tal forma para parecer uma mulher ou um homem bem-sucedido. Use blazer para ter autoridade. E esses padrões geram em nós um sentimento de ansiedade, onde nós achamos que a gente precisa estar vestido dessa forma para pertencermos a um grupo específico de pessoas. Então, ponto de partida, a gente deve ter muito cuidado com os estereótipos. Base para o nosso estudo, o versículo que eu vou utilizar está em Provérbios 23:7, onde fala: assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Esse versículo, ele tem uma continuidade, ele foi escrito, inclusive, o livro de Provérbios, pelo rei Salomão, e aí ele está trazendo alguns aspectos da época sobre a diferença de pensar com o coração e pensar com a mente, pensar de uma forma e agir de outra. Mas eu vou me ater somente a essa primeira parte, onde fala, né, que assim como nós pensamos, assim nós somos. Então, assim como nós pensamos, a maneira que nos... E o problema maior sobre isso que eu quero abordar aqui é que muitos se posicionar melhor, amadurecer seu estilo, ser vistas até como autoridade, mas a gente acaba querendo resolver isso no guarda-roupa, trocando ali as nossas peças por um blazer poderoso, acessórios sofisticados, sendo que muitos desses detalhes começam na mente. Lembra? Começa na forma que a gente se enxerga. Então eu vou dar um exemplo prático aqui agora. Acabei de vestir um blazer para me sentir mais autoridade. Um blazer preto, ombreira, tem uma estrutura mais reta, linhas masculinas. Oi, gente, tudo bem? Então, hoje eu quero falar com vocês, né? Sabe? Sim. Nossa. Gente do céu. Conseguiu compreender a incoerência aqui? A gente se veste como autoridade, porém continua se comportando como alguém sem voz. Então, por exemplo, utilizando uma voz de cabeça. Sabe aquela voz que parece uma flautinha? Toda suave, toda boazinha. Parênteses, não tô dizendo que você não precisa ser boazinha, né? Uma pessoa boa, não é sobre isso, mas é sobre a percepção que você vai demonstrar para o outro. Ao invés de usar uma voz de cabeça, uma voz mais potente, mais grave, ali dependendo do ambiente que você for navegar. Então não adianta eu vestir um blazer, um salto alto, se ainda dentro de mim eu me enxergo como uma pessoa sem voz, como uma mulher frágil, fraca, compreende? Como o comportamento ele pode moldar a forma que a gente tem uma percepção. E segundo, porque a nossa mente sempre procura uma coerência. Se o seu comportamento externo contradiz fortemente o seu comportamento, a sua autoimagem interna, uma tendência natural é a gente voltar a esse padrão anterior. Ou seja, não é sobre o que você veste, como você veste, mas primeiro como você se enxerga. A postura, a comunicação, as roupas. E agora, trazendo para o estilo pessoal, foca comigo que essa parte aqui vai te trazer muita clareza. Vamos falar de uma palavrinha que se chama semiótica. Para
entender o que é uma semiótica, vamos pensar em símbolos, em signo. Tudo que, significa. A semiótica mostra que tudo comunica algo. Então, vou dar um exemplo. Uma marca Louis Vuitton, por exemplo, quando você vê aquele logo, LV. O que te traz? Qual que é o significado para você? Sofisticação, riqueza, requinte. Existe um significado atribuído a esses signos. A Nike, por exemplo, ela tem um signo também, aquela logo. Então ela traz o quê? Performance, esporte. Então as nossas roupas, as cores, elas também moldam a percepção. Elas também são recheadas de signos, de significados. Um blazer, por exemplo, tem um signo do quê? De estrutura, de formalidade, de autoridade. Mas se o comportamento for outro, o que vai acontecer? Uma incoerência aí nessa semiótica. A gente vai fazer uma leitura, mas o cérebro não vai encontrar essa coerência na imagem. Tem pra gente começar o ano de uma forma diferente? Vamos fazer um exercício juntas. Pense sobre si mesmo. Será que você está transmitindo realmente a imagem da forma que você gostaria de ser vista? Pega um papel, uma caneta e escreva. Quais são os elementos, quais são as mensagens que eu gostaria de passar através da minha imagem? Quais são os meus valores? Qual é a minha história? O que eu estou realmente, de fato, externalizando para o outro? Eu posso te dar um exemplo meu. Durante muito tempo eu fui taxada como boazinha. Nossa, a Aline é tão boazinha, tão bobinha. Nossa, mas ela tão boazinha, tão bobinha, uma menininha. E infelizmente as pessoas elas vão fazer essa leitura superficial, porque o ser humano é assim. Então é a mesma coisa, né? Se eu teria esse estereótipo ali de boazinha, de bobinha, e aí começar a falar com voz de cabeça. Toda gentil, toda bonitinha, toda fininha. Não é pra não ser gentil, não é sobre isso. Mas é sobre posicionar a voz, sobre posicionar uma postura, entende? Infelizmente, se a gente quer ter um resultado que alguém nos veja mais como mulheres e homens maduros, posicionados, que sabem fazer boas escolhas, as pessoas vão atrelar esses estereótipos. Até em filmes fazem isso, né? A personagem mais bobinha, aquela mais toda suavezinha, toda... o personagem bravo, malvadão, é aquele que tem uma voz mais de peito. Então compreende que não é pessoal, gente, é sobre o cérebro humano, é a forma que a gente enxerga as coisas. Então façam esse exercício, eu tenho certeza que vai te dar muita clareza. E segundo ponto, e depois de fazer todos esses exercícios e ter mais clareza, eu quero te trazer um segundo ponto muito importante, que eu vou embasar em Romanos 12:2, onde a palavra de Deus nos fala sobre renovar a nossa mente, ter uma metanoia. O que é uma metanoia? Uma mudança de mente, uma transformação, né? Não se conformar com os padrões do mundo, não se conformar com a forma que você está pensando sobre você mesma. Então essa palavra original, ela vem do grego, é metanoia, mudança de padrão. Deus, ele não começa mudando o seu guarda-roupa. Ele primeiro começa mudando o nosso interior, a nossa forma de pensar, a forma que a gente pensa sobre nós. E a partir desse ponto, as suas ações e a aparência podem acompanhar esse amadurecimento no estilo, porque isso já ocorreu na mente e no coração. A ciência, ela chama isso de neuroplasticidade. O nosso cérebro, ele cria novos caminhos neurais conforme os pensamentos que a gente repete. E muito antes a Bíblia já ensinava sobre isso, há séculos, sobre o que a nossa mente sendo transformada, o quão positivo isso pode ser para nós, para o nosso dia a dia. Então, se você quer de verdade ser uma mulher diferente, ter um pensamento diferente, você precisa cultivar isso de forma constante. Não é só na roupa, não é só na fala, é na postura, no tom de voz, nas decisões que você vai tomar, como você quer ser vista para que a sua presença possa sustentar a sua imagem. Vestir com intencionalidade, sabe? Exige um alinhamento não só exterior, gente, mas também interior. Mudar o externo, ele ajuda a gente a instalar na nossa mente essa nova imagem que a gente quer. Como que a gente quer ser vista? Fez os seus exercícios, já colocou claro ali, escrito no papel, qual que é a forma que você quer ser vista, quer ser visto, qual a imagem que você quer sustentar. Entenda também sobre os símbolos, o signo das coisas. Lembra que eu trouxe sobre semiótica? Então vou te dar um exemplo. As cores, elas carregam símbolos, as linhas e formas das roupas. Então, por exemplo, o tom preto, ele é sempre visto como luxo,
como às vezes distanciamento, dependendo muito ali do contexto. Pessoas tatuadas, elas tinham antes aquele estereótipo de pessoas mais rebeldes, sabe? Então tudo isso são símbolos que as linhas de design, que são formas, cores, tecidos, elas carregam. Então procure entender os símbolos que te representam, a mulher que você quer ser, a mulher que você quer se posicionar, quais tipos de peças vão fazer sentido, quais tipos de cores vão fazer sentido. Lembre-se que não existe uma comunicação neutra e nem uma imagem neutra. Trabalhe a sua forma de pensar, sabe? Essa metanoia, essa transformação. Trabalhe de forma intencional, com intenção e repetição. Use a sua roupa, a sua postura, seu tom de voz como um instrumento que apoiam a sua transformação, que você saiba que tudo vai comunicar. E o meu desejo com cada vídeo que eu trago aqui, cada tema, cada conversa, é para que mais mulheres se desenvolvam de forma integral. Mente, corpo, espírito. Nós sabemos, né, o quanto é importante a gente se sentir bem em frente ao espelho, a gente ter uma autoimagem positiva a nosso respeito. Trabalhe a sua forma de pensar, sabe? Essa metanoia, essa transformação. Trabalhe de forma intencional, com intenção e repetição. Use a sua roupa, a sua postura, seu tom de voz como um instrumento que apoiam a sua transformação, que você saiba que tudo vai comunicar. E se esse vídeo fez sentido para você, peço que você compartilhe com outra mulher para que ela possa também crescer, se tornar uma mulher posicionada, uma mulher interessante, uma mulher que se conhece.